Olá, tudo bem com você? Tá conferindo toda a programação aí da IPP-TV, né, uma programação recheada. Olha só o Sala de Prosa com os reverendos, né, Jeremias Pereira, Hernandes Dias Lopes, que maravilha e que assunto tão, assim, edificante para as nossas vidas, né, como é bom falar sobre o medo também, como as formas de tratar e também tudo mais com Tainá Félix. Cada dia melhor esse programa e desde cedo aí uma programação recheada e você já sabe, né, que aqui na IPP-TV é a sua TV missionária e TV cristã, né, reformada, com programação 24 horas no ar para você. E a gente segue aqui começando com Notícias do Bem. E hoje a gente começa falando sobre a Sociedade Feminina Auxiliadora de Pinheiros, a SAF, que completou mais um aniversário. Agora já são 117 anos. A Sociedade Auxiliadora Feminina de Pinheiros já atuava na região mesmo antes da IPP ser fundada. A família Germanetti foi uma das responsáveis pela organização do trabalho feminino. E de geração em geração, ela também chegou a ser presidente da SAF em 1980, aos 27 anos de idade. A SAF sempre teve um papel vital nisso. E além disso, também tinha um papel próprio, né? Nós tínhamos cultos de evangelização na casa de sócias, de pessoas não crentes, sempre tivemos esses cultos. Tínhamos visitação, né, a pessoas da igreja que porventura estivessem doentes ou pessoas que estavam afastadas por algum motivo, ou pessoas que nem eram da igreja, mas que pediam visitas, né? E então a SAF sempre teve um trabalho assim muito amplo, né? Não era só cozinhar, servir, não, mas tinha todo um trabalho específico dela. Nós tínhamos reuniões para estudar a Bíblia, né? Reuniões que a gente chama de departamentais, onde estudávamos a Bíblia, podíamos estar num grupo menor, então nos confraternizarmos, umas orando pelas outras, né? Tinha todo esse aspecto também. Na memória, lembranças que ficarão guardadas para sempre no coração. A SAF para você foi? Eu acho que não só foi como é ainda. Muito importante na minha vida, muito importante. Eu aprendi muito, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que me ajudaram muito e oportunidade de crescer espiritualmente também. Então não só foi, como continua sendo. Como uma das sócias mais antigas, a Mercedes recorda dos trabalhos que já fez com a SAF desde que entrou em 1984. Mas nós fazíamos visitas, tanto visitas a lares como a casa de repouso, abrigo, sabe, de crianças. Sempre foi muito participativa nos trabalhos da SAF. Então é uma coisa muito gratificante e que nos ajuda muito a crescer, né, espiritualmente. Então, fazer parte da SAF é muito bom mesmo, né? É um aprendizado que nós temos. No Estatuto da Confederação Nacional, as sócias são homenageadas com a benemerência, que é um reconhecimento pelos trabalhos prestados. As homenageadas no ano passado foram Maria Chagas, Marieta Cavalcante e Maria do Carmo. 117 anos, ou seja, mais de um século depois, e a Sociedade Auxiliadora Feminina continua firme em seu propósito de servir. Aqui em Pinheiros, as mulheres se dividem em trabalhos que vão desde espiritualidade, assistência social e evangelização, entre muitas outras áreas. Ação social, e a Secretaria Dorcas, ela tem uma atividade enorme, ela é extremamente pujante. Ela trabalha com várias famílias que são cadastradas, né? A secretária, no caso, é a Cecília, né? Ela trabalha com pessoas de vulnerabilidade, pessoas que moram nas ruas,
são concedidas cestas básicas, kits de higiene, né? Ela trabalha também, o bazar também trabalha com eles, né? São levadas roupas para as pessoas, uma série de atividades, né? E também a Secretaria de Evangelismo trabalha em parceria também com a Dorcas. Elas realizam trabalhos em hospitais, né, do câncer, onde foram feitos vários projetos. Foram levados bolsas para as pessoas que fazem tratamento de químio, elas precisam carregar toda a documentação. E tem a Secretaria de Artesanato, que dá suporte para várias outras secretarias da igreja. Hoje em dia nós estamos trabalhando com o projeto Resgate, que é um projeto que tem a Junta Diaconal, a Mocidade e a SAF. E esse projeto ele visa trabalhar com pessoas de extrema vulnerabilidade, com problemas de vícios. Então, toda quinta-feira tem saída, as pessoas vão para o CIAT, que é um lugar onde ficam pessoas, né, que têm problema, que estão se reabilitando ou estão ali aguardando, né, pessoas que têm problemas com vícios. Então a SAF também ajuda, né, na formulação das marmitas, né, porque nós levamos não só o alimento espiritual, como o físico também. Além disso, tem oração diária, apoio a missionários e famílias carentes, comunhão e o culto Mulher Esperança. Para as sócias, participar da SAF é uma oportunidade de crescimento. E a gente a cada dia tem crescido muito. Todos os dias o nosso privilégio de ouvir mulheres mais velhas e trocar com elas experiências para esse dia a dia, que é tão difícil, né? E a gente tem visto e vivenciado o poder de Deus através das orações das senhoras da SAF, através das orações das mães de oração da SAF. E tudo isso tem sido maravilhoso acompanhar no decorrer desses últimos anos. Eu recebi um presente da SAF quando elas me receberam, né? Um presente de amor, de carinho, de abraços. Eu não tenho família em São Paulo e elas sempre tiveram muito presente na minha vida como um todo. Servir a Deus na SAF é uma oportunidade de crescimento. O reconhecimento é tanto que a Confederação Nacional de SAFs da Igreja Presbiteriana do Brasil fez questão de parabenizar a sociedade. SAF Pinheiros, bênção na igreja local, bênção no trabalho feminino da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Confederação Nacional de SAFs parabeniza essas auxiliadoras incansáveis que muito têm feito no trabalho do Senhor. Nossa oração é que Deus continue fortalecendo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e que vocês continuem firmes, sempre abundantes no trabalho, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Mas eu acho que o objetivo para que a SAF foi criada continua sendo o mesmo, né? Como diz o moto da SAF, o moto nacional, diz que sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. Muito bom. E você confere também, segunda-feira, o culto, né, em ação de graças da SAF, que vai ser neste domingo aqui na IPP. Muito bom. E confira agora os outros destaques do programa desta sexta-feira, dia 16 de setembro. Empresas poderão negociar dívidas com até 70% de desconto. Série de reportagens finalizam hoje e celebram o aniversário da EBD. Economia tem nova projeção de crescimento e inflação recua. Fique com a gente, Notícias do Bem está no ar. Muito bem, o Notícias do Bem está no ar. E você que nos ouve aí pela Rádio Pinheiros, pela Rádio Rumo ao Sertão, né? Direto de Mossoró, Rio Grande do Norte,
Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo também. E já sabe, né? A sua participação aqui é sempre muito bem-vinda. Interaja conosco, mande a sua pergunta, de onde você está, o que você está fazendo, como está o clima por aí. E a gente segue com informação. A partir de 1º de setembro, os contribuintes com grandes dívidas com a Receita Federal poderão renegociar os débitos com até 70% de desconto. A Receita Federal publicou a portaria que aumentará os benefícios para quem quer parcelar até mais de 1 trilhão em dívidas tributárias que ainda não estão sob contestação judicial. A portaria estendeu à Receita Federal a modalidade de renegociação chamada de transição tributária, mecanismo criado em 2020 para facilitar o parcelamento de dívidas de empresas afetadas pela pandemia da Covid-19. E você tem assistido essa semana a série de reportagens sobre a EBD. E hoje a gente conclui, e vê como a EBD impacta na vida das pessoas. Confira um trecho da reportagem que você vai ver na edição de hoje do Notícias do Bem. Participar das aulas da Escola Bíblica Dominical sempre foi uma rotina na vida de Tito. Ele é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros desde os 6 anos. Todo domingo o destino dele é a classe, antes como aluno, hoje como professor da União Presbiteriana de Adolescentes. Servir a Deus na EBD tem sido um desafio prazeroso para ele. Durante a pandemia, ele enfrentou muitos desafios para descobrir estratégias didáticas de como dar aula online, mas Tito garante que é um privilégio fazer parte do time de professores. A Bíblia, nossa única regra de fé e prática, revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, é tão importante participar da EBD. Para ele, a EBD é uma das responsáveis pela formação social, moral e espiritual do cristão. Aplicar o que é visto na aula nas práticas do dia a dia faz toda a diferença na caminhada cristã. E você confere essa reportagem completa nesta edição do Notícias do Bem de hoje. O valor da produção agrícola do país em 2021 bateu novo recorde e alcançou mais de 700 bilhões de reais, aumento de 58,6% em relação ao ano anterior. E o repórter Matheus Santos traz mais informações para a gente. Olá, Matheus, bom dia. Olá, Dani, bom dia, quase boa tarde para todos que acompanham o Notícias do Bem desta sexta-feira. Pois é, essa área totalizada, ela compara a 86,7 milhões de hectares, o que representa uma ampliação de 3,3 milhões de hectares, uma área superior registrada ao ano de 2020. Os dados constam na publicação da Produção Agrícola Municipal de 2021, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o levantamento, entre as culturas agrícolas que mais contribuíram para esse crescimento, o destaque foi para a soja, que alcançou a marca de 134,9 milhões de toneladas, gerando 341 bilhões de reais em valor bruto, acréscimo de 102,1% frente à safra anterior, até então recorde na série histórica. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, a soja foi o segundo produto em valor na pauta de exportação nacional. O primeiro é o minério de ferro, incluindo seus concentrados. Segundo os pesquisadores, a elevada demanda externa e interna das commodities agrícolas, como o dólar mantendo a sua valorização frente ao real, somada à escalada nos preços dos combustíveis, os preços dos principais produtos agrícolas nacionais estabeleceram-se em patamares elevados. Como resultado, a produção agrícola brasileira em 2021 apresentou um novo acréscimo no valor da produção. Dani, volto com você desejando uma ótima sexta-feira, um ótimo feriado para todo mundo. E claro, a gente volta a se encontrar na programação no domingo, no intervalo literário EZ1. Muito obrigada, Matheus. Bom final de semana. Bom trabalho para você, final de semana também. Até. Muito bom. E os fundos imobiliários foram regulamentados no Brasil pela Comissão de Valores Imobiliários no ano de 1993. Apesar dos 29 anos de história, muitos brasileiros ainda não sabem do que se trata.
Culturalmente, a compra de imóveis foi durante um bom tempo uma das alternativas de investimento mais procuradas pelos brasileiros que têm dinheiro para dispor. Se viu uma nova possibilidade de investir no setor imobiliário com menos recursos e de forma diversificada. Mas afinal, o que são fundos imobiliários e como funcionam? Quem estará com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre o tema é a professora de Finanças, Virgínia Prestes. E você já sabe, né? Participe conosco, interaja aqui, mande a sua pergunta, vai até o nosso chat aí do nosso canal, pelo YouTube, né? Envie para nós de onde você fala, como que está o clima por aí na sua cidade. É muito importante e é uma alegria para nós receber aqui a sua mensagem, a sua participação, que vamos ler na primeira e na segunda edição da Previsão do Tempo. E agora nós vamos com a nossa primeira entrevistada de hoje. A tendência à insônia aumenta na fase do climatério, ou mais conhecida como menopausa, por causa do desequilíbrio hormonal e da queda na produção de estrogênios, que são hormônios associados com a regulação do sono da mulher. As ondas de calor e suores que acompanham o desequilíbrio hormonal também podem ocorrer à noite e perturbar o sono. E quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a especialista em sono, Ellen Quintela. Olá, Ellen. Boa tarde. Muito obrigada por sua participação aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Espero poder ajudar com informações importantes para essas mulheres. Excelente. Ellen, então vamos começar já direto ao ponto, né? Por que o sono é alterado com a chegada da menopausa? Então vamos lá. Antes até da gente falar disso, eu acho importante a gente falar que no Brasil, mais ou menos com 48 anos, as mulheres estão entrando na menopausa. Então, essa é uma certeza que a gente tem, né? Todas as mulheres vão chegar nessa etapa da vida. Então, é importante saber que os distúrbios do sono, e aí eu vou colocar o ronco, por exemplo, atinge 33% da população. E dentre esses 33%, nós temos aí 40% mulheres. Então, fala-se muito que o problema de ronco vem mais dos homens, mas quando acontece a menopausa, pela diminuição desses hormônios, estrogênio e progesterona, o que acontece é que essa mulher vai tendo um corpo que vai ficando mais parecido com o do homem. E com isso, os distúrbios do sono também vão aparecendo de uma forma, vamos dizer assim, mais masculina, né? Então essas mulheres começam a roncar mais, começam a fazer mais apneia do sono, começam a ter mais insônia. E cada um desses distúrbios do sono tem uma razão de acontecer. Então, vou pontuar algumas coisas aqui para você, para ficar o mais didático possível. Se você tiver alguma pergunta, você me fala. A queda do estrogênio e da progesterona é a diminuição de hormônios que a gente chama protetores da mulher. Quando isso acontece, aumenta então a insônia, diminui a eficiência do sono, e quando a gente diz eficiência, não quer dizer se é eficiente ou não. A gente quer dizer o tempo de sono. Porque não adianta você ir para a cama e não dormir. Então, tem pacientes que ficam na cama 8 horas, mas quando você vai contar o tempo que dormiu realmente, dormiu 6 horas. Então, essa eficiência de sono diz respeito à porcentagem de tempo que você dormiu enquanto estava lá pronto para dormir. E aí você imagina que essa mulher começa a ter calores. E isso acontece bastante durante a noite. O que acontece é que essa mulher começa a ter um sono fragmentado, começa a acordar por causa desses calores. Então, ao invés de ter uma noite de sono completa, ela começa a parar e acorda por causa do calor. E aí, tira os cobertores, tira o lençol. Muitas têm uma sudorese bastante expressiva e aí precisam trocar de pijama, às vezes trocar lençol. E quando acontece isso, a mulher desperta, né? Porque você começa a fazer atividades que não era para você fazer enquanto estava no horário de sono, era para estar dormindo. No entanto, começa a fazer atividades que seriam feitas enquanto seria dia, enquanto estivesse acordada. E isso desperta essa mulher. Então ela começa a dormir menos tempo por conta desses calores,
é onda de calor, de frio, essa inconstância dá um desconforto na hora de dormir, e esse é um dos fatores que gera a insônia. Mas falando bastante aqui de ronco e de apneia, que é um fator extremamente importante, quando acontece essa queda desses hormônios, o que acontece é que essa mulher começa a se comportar de uma forma diferente. Então ela começa a ganhar peso, a forma como ela acumula gordura no corpo também começa a mudar. Então ela começa a ter aumento da circunferência abdominal, começa a acumular mais gordura na parte cervical, então a via aérea fica mais espremida, vamos dizer assim, né? O espaço fica reduzido. Então essa via aérea, quando ela se aproxima, os tecidos vibram e isso faz com que produza o ronco. E quanto mais fica apertada essa passagem, maior a chance disso fechar, e quando fecha, faz a apneia. Então essa mulher começa a apresentar vários distúrbios do sono. Quando essa apneia, essa insônia começam a acontecer com mais e mais frequência, a gente tem as consequências. Então uma mulher mais irritada, que já é da menopausa, então aumenta ainda a irritabilidade, perda de memória, essa mulher fica alterada em termos de depressão, muitas vão para depressão, e aí você imagina tanta coisa que acontece na hora da menopausa, e aí ainda por cima ela tem o problema de roncar, e muitas vezes, se ela é casada, tem um parceiro que está ali do lado, começa a reclamar, e daqui a pouco esse parceiro vai dormir em outro quarto. Então olha quantos problemas vão se sobrepondo na vida dessa mulher. Por isso que a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso, porque dá para tratar, temos que cuidar, porque algumas podem fazer reposição hormonal, e isso ajuda muitíssimo, né? E isso é o ginecologista que vai ver quem pode e quem não pode fazer a reposição hormonal. E a gente pode tratar todas essas consequências do sono enquanto faz ou não faz a reposição hormonal. Aham. E no caso, Ellen, quais seriam os tratamentos, né, indicados para esse caso especificamente? Então vamos lá. A mulher que pode fazer reposição hormonal, ela vai ter isso muito bem resolvido. Porque o que está causando o problema é justamente a perda dos hormônios. Então, se o médico e a paciente entram em acordo e vão fazer a reposição hormonal, ela vai ter um alívio de tudo isso, porque as ondas de calor vão melhorar, então ela vai conseguir dormir melhor, ela não vai ganhar tanto peso, então as consequências da menopausa são amenizadas, tá? As que não podem fazer reposição hormonal, então a gente trata a insônia, trata a apneia e o ronco, e aí tem uma série de tratamentos que a gente pode fazer. Existem tratamentos com aparelhos intraorais, vou até mostrar aqui para você, que eu tenho aqui do meu lado. Ótimo. Uhum. Esse é um aparelho, não sei se está dando para enxergar bem aí. Sim, a gente abriu a tela aqui. Tá? Excelente. Então, esse é um aparelho especificamente para quem ronca, tá? Ou faz poucas apneias por noite, vamos dizer assim. Certo. Então, o objetivo desse aparelho é fazer um avanço do queixo, assim. Nossa. Então, quando faz isso, causa um estiramento dessa musculatura, e aí essa via aérea que estava apertadinha, ela é ampliada e a gente melhora a respiração dessa paciente. Tá? Uhum. Quando o caso já é mais grave, tem um sobrepeso importante, tem apneias importantes, aí a gente pode trabalhar com o CPAP. O CPAP é uma máquina, então você vê, muitos pacientes perguntam qual é o tamanho. Então é um aparelho pequeno, tá? Você está vendo aqui o tamanho da minha mão? Uhum. É um palmo. E ele funciona com, aqui atrás vem um tubo que é ligado numa máscara e o paciente vai usar isso aqui para dormir e ele fica como que soprando ar para dentro do paciente. Então é uma pressão positiva, de forma que o ar vai entrar com força, passando por todas as resistências obstrutivas que essa via aérea possa ter. E aí a pessoa consegue respirar. Sim, esse aparelho, no caso, é com água destilada, né? Isso. Ele tem esse especificamente que eu te mostrei aqui, ele acopla uma caixinha transparente, mais ou menos desse tamanho aqui, que fica água destilada,
ele chama umidificador. E aí ele permite que você respire um ar mais úmido, porque senão alguns pacientes querem secamento de via aérea, do nariz, então o umidificador é super importante, especialmente em algumas áreas, né, do país que são mais secas, então é bem importante. Certo. E aí, nesse caso, esse aparelho, ele auxilia na respiração, né? Ou seja, a pessoa tem mais facilidade para poder respirar durante a noite sem aquela quebra, né? Sem a apneia que nós conversamos aqui, né? Sobre esse assunto. Isso. A apneia é a parada respiratória. Então, você imagina que alguma coisa tampou a garganta e o ar não passa. Então, quando esse aparelho assopra o ar e o ar entra pelo nariz, ele vai abrindo as vias aéreas. Então, qualquer obstrução que tenha, a pressão de ar vai vencendo essas obstruções e a pessoa consegue respirar. Então, ela para de ter o sono fragmentado. Porque você imagina, é uma mulher que já está ganhando peso, aí ela começa a dormir mal, aí ela acorda cansada, ela já está com alteração de humor por causa de tudo que está acontecendo na vida dela, e aí ela acorda super cansada e não vai mais fazer atividade física, porque aí é muito fácil falar para essa mulher, você tem que se exercitar, mas ela não tem mais ânimo para fazer isso. Então, quando você oferece uma noite de qualidade, você está oferecendo qualidade de vida para essa mulher. E aí sim, ela vai respirar melhor para ter competência de acordar de manhã e estar bem para fazer uma atividade física, evitar o ganho de peso e diminuir a apneia. Porque cada vez que ganha peso, aumenta a apneia. Aumenta a apneia, aumenta o cansaço, aumenta o peso. É um ciclo. Então, para a gente vencer esse ciclo, precisa entrar com o tratamento. Sim. Tem mais algum aparelho que você gostaria de mostrar, Ellen? São esses dois. Não, esses dois, o aparelho intraoral e o CPAP, que eu acho que são bem importantes, mas existem procedimentos cirúrgicos, por exemplo, eu tenho mulheres que chegam numa fase que precisam de cirurgia bariátrica, por exemplo, e às vezes a bariátrica é o que vai resolver a vida dela para ela dormir melhor, porque ela perde peso e aí ela consegue se livrar dos aparelhos, vamos dizer assim, né? É como usar o óculos. Quando você usa o óculos, você lê bem. Às vezes vai lá, faz uma cirurgia no olho, não precisa mais do óculos. É o mesmo princípio. Sim. E Ellen, no caso da menopausa, né, e de todos esses efeitos que ela causa no organismo da mulher, existe algo que possa ser feito como preventivo, como uma atitude preventiva? Então, a gente não tem como prevenir a menopausa, né? Ela virá. Não temos como prevenir. Mas sim, existem sintomas, né? Esses sintomas eles virão. Porque esses hormônios eles vão diminuir. Não tem como, isso faz parte da vida da mulher. Então, não temos como fugir. Todas nós chegaremos lá, né? Então, o ideal é você estar nessa fase, quando percebe que isso está acontecendo, é já procurar um acompanhamento com o ginecologista, porque ele é a melhor pessoa para orientar a questão da reposição hormonal. Então, eu sou dentista, especialista em sono, eu tenho uma equipe e a gente olha todos os lados do paciente. Então, eu tenho pacientes que vêm de psiquiatra, eu tenho paciente que vem de otorrino, eu tenho paciente que vem de cardiologista. Cada um tem uma consequência quando tem o romper apneia, né, ou uma insônia. Então, quando vem para mim, eu preciso ter esse paciente tratado na área que não me diz respeito. Então, quando a paciente tem menopausa, a primeira coisa é, como está o seu acompanhamento com o ginecologista? Nós vamos tratar o sono? Vamos, sem deixar de olhar para a menopausa. Isso é um tratamento conjugado. E aí, a prevenção dos sintomas, o médico, se for possível já fazer a reposição hormonal, já vai tratando dessa forma, que aí diminui os sintomas. Existem coisas naturais, algumas coisas, alimentos, suplementos, que a gente sabe que muitos médicos lançam mão disso, que ajudam bastante para quem não pode fazer reposição. Ellen, você está localizada em São Paulo, certo? Isso, eu estou em São Paulo, no bairro de Moema, do ladinho do metrô Moema. Certo. E deixa os seus contatos para quem quiser te acessar diretamente, conhecer um pouco mais e melhor sobre o seu trabalho e também seu consultório. Isso, eu estou em Moema, no Hospital Alvorada, tá? Meu Instagram é @DRA, de doutora, Ellen Quintela. @DRA, Ellen Quintela.
E o nosso WhatsApp aqui do consultório é 999-278418. Eu sempre tenho que ler esse celular, não consigo decorar isso. E o DDD 11, né? DDD 11, isso, obrigada. Certo. Ellen, muito obrigada novamente por sua participação aqui, né? E tenha um ótimo final de semana, Deus te abençoe. Amém, vocês também. Bom fim de semana a todos. Obrigada, até a próxima. Muito bom. E agora nós temos a editora Ezion, com um grande lançamento para você. É o livro escrito por Charles Spurgeon, Somente pela Graça. Confira. Somente pela Graça, de Charles Spurgeon, é o mais novo lançamento da editora Ezion. É muito comum encontrarmos crentes que amam a Cristo mesmo sem ter a clareza da salvação pela graça. Com isso, eles também não conseguem compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Neste livro, Spurgeon mostra que tudo o que precisamos fazer é apresentar o Evangelho de forma clara e acessível, e o poder de Deus fará seu trabalho na salvação do indivíduo. Em Somente pela Graça, ele apresenta o plano da salvação de modo simples, sem deixar de abordar com profundidade aspectos essenciais, como a queda da nossa capacidade de sermos salvos por meios próprios, a salvação pela graça por meio da fé que conduz ao arrependimento, a regeneração operada em nós pelo Espírito Santo, a justificação que vem pela fé somente em Cristo, a nossa libertação pela cruz das garras do pecado e a preservação divina que nos capacita a perseverar até o fim. Visite a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse agora mesmo o site www.editorezion.com.br e adquira o livro Somente pela Graça. Ezion, a sua editora missionária. E aqui em São Paulo continua frio, tá frio, muito frio. E vamos ver a previsão do tempo. O que Raquel dos Santos diz pra gente? Olá, Raquel, tudo bem? Olá, Dani, boa tarde. Boa tarde para você que está sextando com a gente aqui no Notícias. Dani, seguimos aí sob a influência dessa frente fria, com as temperaturas mais baixas e possibilidade de chuva em várias áreas. Muito frio, muito frio. Tô curiosa, será que permanece assim todo final de semana? Finzinho de inverno, né? Faz parte. Vamos lá, então? Vamos lá. A frente fria continua atuando sobre grande parte da região sudeste nesse fim de semana. As temperaturas seguem mais baixas e pode chover em alguns momentos. Já no sul, os ventos que sopram do mar deixam um dia nublado. O frio segue sendo destaque e tem pouca expectativa para chuva. Aqui em São Paulo vai ter dia nublado com possibilidade de garoa e noite com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 11 e 19 graus. Já em Cananéia, São Paulo, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 12 e máxima de 19 graus. Em Maringá, no Paraná, vai ter sol com céu aberto e noite com poucas nuvens. Mínima de 10 e máxima de 25 graus. É isso aí, São Paulo fazendo jus, né? A terra da garoa. Sim, nos últimos dias tem garoado bastante por aqui. Isso, muito bom. Faz jus, né? Faz jus. Bom, e temos interação, Kel? Temos sim, Dani. Temos aqui a participação do Carlos, a Patrícia Vieira também, que eles colocaram emojis, reagiram com bastante emojis aqui. Legal. A Abigail dando boa tarde pra gente, Deus abençoe. A Milena, o Elcio, o Luiz Alberto também deixando aqui um alô pra gente de Campos do Jordão. Ah, que legal. E já tivemos um tempo delivery entregue aqui, ó, Cananéia de ontem. Muito bom, isso aí, tá aí. A Lena também deixou aqui a participação dela. A Delva está dando boa tarde para toda a equipe do Notícias do Bem. E lá em Uruará, no Pará, calor, para fazer uma invejinha na gente aqui. E o Quirino também tá por lá, né? Curtindo a netinha e a família, né? E o calorzinho que ele curte isso, também, viu? Pode curtir aí, Quirino, porque voltando aqui, vamos ver, né, se vai estar frio também. A Marilene comentou aqui, interessante, deve ter sido sobre a entrevista, algum conteúdo, né? Com certeza sobre a entrevista com a Ellen Quintela, né? A menopausa a alteração do sono na menopausa, né? Foi um assunto muito interessante e ela, né, deu uma aula pra gente também sobre o assunto. E também temos a Jaquelane, está dando boa tarde e ela está dizendo que aqui o céu está lindo e ensolarado. Olha só, Recife, que Pernambuco, delícia. bacana. Boa tarde para vocês.
A Clara Sueli, também de Juiz de Fora, né, da SAF de Juiz de Fora, está dizendo que lá está chovendo e que está fazendo muito frio. Olha só, prepara para o final de semana, né? Campo das Vertentes, né? Agora esfria bastante. E a Delva está dizendo, eu preciso de um aparelho, qual o nome? Ronca muito durante o sono. Bom, deixou aqui os contatos da entrevistada, né? Isso, deixou sim, é só, né? Mandar um direct para ela no Instagram, que com certeza ela vai te orientar aqui sobre a sua dúvida, viu? Isso, ela deixou até o WhatsApp também, deixou o site sim, também. Boa. Voltar aqui na linha do tempo, dar um print, e aí você consegue tirar as dúvidas com ela. Mesmo. E já eu volto com mais interação, ainda dá tempo de você contar como é que tá o clima aí na sua região, o que você vai fazer nesse fim de semana, já a gente volta. Conta pra gente, daqui a pouquinho, Raquel dos Santos volta aqui. Até já. Até mais. É isso aí, agora é momento da coluna Pelos Campos JMP com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje ele mostra pra gente o Instituto Bíblico Eduardo Lani, em Patrocínio, interior de Minas Gerais. A jornada missionária continua por Minas Gerais. A segunda parada foi no Instituto Bíblico Eduardo Lani, em Patrocínio, Minas Gerais. O reverendo Mariano Alves Júnior ministrou 2 oficinas aos alunos do IBEL. Falou sobre os princípios de plantação de igrejas no livro Atos e também da responsabilidade social. Os seus estudos, entendeu? Porque quem vai te analisar, isso tem que estar no teu currículo. Olá, graça e paz. Um forte abraço a todos os nossos queridos irmãos. Só coisa boa da parte de Deus na sua vida. Estamos aqui no Instituto Bíblico Eduardo Lani, IBEL. Vamos estar falando para os alunos a respeito de plantação de igrejas, tendo como foco o livro de Atos dos Apóstolos, mas também sobre responsabilidade social. Aqui é uma casa de preparação de plantadores de igreja, das mais conceituadas e também uma das mais antigas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então você que acompanha aí a nossa jornada missionária, Minas, Bahia, Piauí e Ceará, continue orando pela Junta de Missões de Pinheiros, orando pelo trabalho missionário e orando por aqueles que estão se preparando para servir na obra missionária. Que Deus abençoe ao Instituto Bíblico, a cada aluno, a Igreja do Senhor, o Reino do Senhor. E a JMP continua aí na jornada missionária, né? Mais informações nós vamos dar aí ao longo das próximas semanas. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira mais detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. O WhatsApp é 11 99018 7891. Finger Morumbi, sua melhor opção em móveis planejados. E aqui na IPP você já sabe, né? É a TV missionária. Aqui é a TV missionária.
que você sabe que a programação 24 horas no ar, programação direto para você com conteúdo para edificar a sua vida. E nós seguimos com informação. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia elevou a projeção para o crescimento da economia este ano, enquanto a estimativa para a inflação teve recuo. As projeções estão no boletim macrofiscal. A estimativa para o aumento do Produto Interno Bruto foi de 2% para 2,7% em relação ao boletim divulgado em julho, reflexo do aumento do emprego, do desemprego no setor de serviços e da elevação da taxa de investimento. Muito bem, agora a gente tem um novo recado para você aqui no Notícias do Bem. Eu quero apresentar algo que pode realmente transformar e dar um novo visual, né, para o seu ambiente. É tão bom, tão agradável, né? Mudar a cor, mudar o ambiente. E é muito bom, né? Ajuda também a gente no dia a dia. E esse conforto em estar um ambiente aconchegante, bonito e confortável, a Quali-Vinil oferece para você. São as tintas que são indispensáveis se você está precisando remodelar o lugar onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Quali-Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Quali-Vinil. E aqui você já sabe, né? Nós temos a primeira e a segunda edição da previsão do tempo. E agora nós vamos ver todo o norte, nordeste e centro-oeste com ela, Raquel dos Santos, especialista, a garota do tempo aqui do Jornal Notícias do Bem. Olá, Raquel. Olá, Dani. Vamos conferir como é. As temperaturas aqui continuam lá em cima. Lá em cima. Vamos ver se tem chuva, como que fica aí para dar uma amenizada no calor, né? Vamos lá. Fim de semana e as instabilidades seguem ativas na região centro-oeste. O sol aparece e intercala com períodos de chuva isolada. Já no nordeste, os ventos que sopram do mar aumentam a umidade, mas tem pouca expectativa para chuva. O sol predomina em grande parte da região e faz calor. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vai ter sol com algumas nuvens e por lá não chove. As temperaturas variam entre 15 e 30 graus. Já na região norte, Ji-Paraná em Rondônia, vai ter sol com céu aberto e noite com poucas nuvens. Mínima de 23 e máxima de 40 graus. Em Caruaru, Pernambuco, vai ter sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva por lá também. Mínima de 18 e máxima de 33 graus. 40 graus, imagina a sensação térmica. Calorão, né, Dani? Parece quase o deserto, só não é porque se tiver uma chuvinha aí pelo menos ameniza, mas parece que não vai ter, né? Por lá não. Então se cuidem, se hidratem, né? Bom, então vamos de interações, né, Kel? Vamos lá, Dani. Olha só, a Cristina está dando boa tarde pra gente e ela está dizendo que em Camaçari tá calor. E sobre a entrevista, ela disse que graças a Deus não teve alterações em nada, principalmente no sono. Ela disse que dorme, que é uma beleza, que ela está com 46 anos e não sentiu nada da menopausa. Olha só que bom, né? É uma privilegiada, viu? Pode agradecer aí a Deus que isso é muito bom. E a Aparecida Parra também está dando boa tarde pra gente. E ela está contando aqui em São Bernardo está chuviscando forte e que tá muito, mas muito frio. Bom para ficar em casa bem quentinha. É verdade, debaixo das cobertas. Assistindo um filminho, né? Ai, muito bom. E o Edinaldo Pereira também está dando boa tarde pra gente. E ele está dizendo que lá em Crato, no Ceará, está fazendo 32 graus. Olha que beleza. Uau, já está preparando aí para o verão, né? Primavera, verão. Já está entrando no clima, né? Isso aí. E aqui na nossa outra live, temos reverendo Marco Severo conectado rumo ao sertão. Sempre conectado aí com a gente, né, reverendo? Muito obrigada, sempre bem-vindo. Tivemos uma instabilidade aqui. Opa, mas já voltou. Que bom. E o Vilmar Hugo também está dando boa tarde pra gente, um excelente fim de semana. Vilmar também sempre participa com a gente aqui, né? É, lá de Caxias do Sul. Muito bom, longe perto, né? Um perto longe. Sempre conectados aqui. Muito bom. E a Márcia também está contando que em Florianópolis
Hoje choveu e está nublado. 20 graus as temperaturas por lá. Esfriou. E um abençoado fim de semana para todos nós. E a Ana Cláudia também está contando que lá em Fortaleza tempinho com muito vento. E aí pode trazer um pouquinho de chuva isolada também, viu? Faz parte, né? É isso aí. Por hoje é só? Por hoje ficamos por aqui, Dani. Muito bom, Kel. Kel de novo look aí, né? Com as pontinhas do cabelo, deu uma repaginada, ficou muito bom. Ótimo final de semana para você. Para você também, Dani. Nos vemos na segunda. Até lá. Até lá. Muito bem. E agora nós vamos na matéria completa, né? Sobre a Escola Bíblica Dominical, que no próximo domingo, agora dia 18, a IPP comemora o aniversário da Escola Bíblica Dominical. E você vai assistir, né, hoje a nossa última série que faz parte das reportagens que nós passamos ao longo dessa semana sobre a EBD, que impacta na vida das pessoas. Confira a reportagem que preparamos para você. Participar das aulas da Escola Bíblica Dominical sempre foi uma rotina na vida de Tito. Ele é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros desde os 6 anos. Todo domingo o destino dele é a classe. Antes, como aluno. Hoje, como professor da União Presbiteriana de Adolescentes. Participei da EBD durante toda a minha infância, adolescência e agora também na mocidade. Tive uma época na sala da mocidade. Desde 2020 eu dou aula na sala dos adolescentes. Então peguei um pouquinho de aula presencial lá no começo de 2020, durante a pandemia, aulas online. E agora aulas presenciais de novo. Servir a Deus na EBD tem sido um desafio prazeroso para ele. Durante a pandemia, ele enfrentou muitos desafios para descobrir estratégias didáticas de como dar aula online. Mas Tito garante que é um privilégio fazer parte do time de professores. Para mim é um grande privilégio, realmente. É algo que eu sou muito grato a Deus pela oportunidade. E também é muito divertido de poder estar caminhando com o pessoal aí, e é bem legal de acompanhar o crescimento do pessoal, que você, né, eu tô agora com 2 anos já de aula, mas você já vê, quem tinha 13 agora já tem 15, então é bem legal de acompanhar isso. A Bíblia, nossa única regra de fé e prática, revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, é tão importante participar da EBD. Ou seja, nós temos que fazer aplicações práticas, né? Então, esse direcionamento ele é muito importante, porque a gente não pode ficar simplesmente na teoria pela teoria. Nós temos que dar exemplos práticos de como essa teologia tão rica, tão preciosa, esse conhecimento de Deus, ele se transforma, de fato, numa mudança de caráter. Então, esse é um dos focos principais da Escola Bíblica Dominical. Então, nas aulas, isso é extremamente explorado, né? É um dos direcionadores para os professores, e nós queremos, com isso, incentivar as pessoas a se apropriar das verdades de Deus e vivê-las de uma forma muito simples, mas também de uma forma que seja gradativa, que o caráter das pessoas vá mudando, as pessoas vão ficando mais parecidas com Jesus, as pessoas vão sendo transformadas de glória em glória, né, como diz a palavra de Deus. Nós desejamos isso, oramos por isso, os professores também estão empenhados para que esses 3 pilares, eles de fato aconteçam todos os domingos, né? Então, nós cremos nisso, isso é bíblico, e estamos trabalhando para que o povo de Deus seja um povo forte, um povo que conheça ao Senhor. Para ele, a EBD é uma das responsáveis pela formação social, moral e espiritual do cristão. Aplicar o que é visto na aula nas práticas do dia a dia faz toda a diferença na caminhada cristã. Bem, tem muitas coisas que a gente pode aplicar, porque são muitas lições que a gente tem na nossa caminhada cristã, que a gente pode tirar da Bíblia e que a gente aprende na escola dominical, né? Então, seja você pegar alguma aplicação que o professor passou e transformar isso em uma rotina, né? Uma ação que você coloque na sua semana, seja dedicar um horário específico para a leitura da Bíblia, ou mudança de atitude, de pensamento, de forma de agir, de postura, que na EBD a gente, né, falando da sala dos adolescentes, como a gente pega o panorama bíblico, a gente pega desde Gênesis até o Apocalipse, então
cada livro tem diferentes lições que você pode pegar e aplicar. Então a gente estava vendo Jó, agora dá para olhar como lidar com o sofrimento, né, e como ajudar quem está passando por momentos difíceis, ou como não ajudar. E é isso. Muito bom, né? Parabéns a todos os envolvidos na Escola Bíblica Dominical. Com certeza é um investimento, né? É um tempo dedicado que faz toda a diferença na vida do cristão. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? E é por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Bom, e a gente vai para um breve intervalo e, logo após o intervalo, os fundos imobiliários foram regulamentados no Brasil pela Comissão de Valores Imobiliários no ano de 1993. Apesar dos 29 anos de história, muitos brasileiros ainda não sabem do que se trata. Culturalmente, a compra de imóveis foi durante um bom tempo uma das alternativas de investimento mais procuradas pelos brasileiros que têm dinheiro para dispor. Se viu uma nova possibilidade de investir no setor imobiliário com menos recursos e de forma diversificada. Mas afinal, o que são os fundos imobiliários e como funcionam? Quem estará aqui com a gente no Notícias do Bem para falar sobre o tema é a professora de finanças Virgínia Prestes. E você continue participando aqui conosco, hein? Vai aí até o nosso chat do canal, envia sua mensagem. O que você está achando aí do Notícias do Bem? Qual informação que é relevante para você? Qual que informação que você gostaria de ter aqui no Notícias do Bem? Conta pra gente onde você está, o que você está fazendo, como que está o clima por aí. Participe, é muito, muito importante a sua contribuição aqui conosco. A gente volta já já. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje, não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, né, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem o desejo no coração de ser uma grande igreja e, por isso, cuida com muito carinho das novas gerações. Mas para que esse sonho seja realizado, temos um trabalho direcionado para as crianças de 1 a 12 anos, através do Pinheiros Infância. Entre os ministérios que fazem parte deste departamento estão a UCP Júnior, para a turminha de 4 e 5 anos, e a UCP, para os pequenos com idades entre 6 e 12 anos, complementando as ações feitas nos primeiros anos das nossas crianças por outros ministérios de lá. Nosso objetivo é preparar esta geração para se tornar fiel à palavra e ser liderança no futuro, criando vínculos fortes de amizade, crescendo juntos na igreja. Desenvolvemos várias atividades a cada 15 dias aqui nas dependências da IPP ou em passeios externos. E ainda fazemos 2 acampamentos todo ano, onde os laços afetivos e grandes amizades surgem. Não deixe de trazer seus filhos para participar. Se você quiser mais informações, pode falar com o Fernando Hintze. O contato é pelo WhatsApp
11 99 710 9992. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Fique ligado nas manhãs da IPP TV. Segundas e sextas, às 7h30, o pastor João Patrício comanda o Fé para Hoje. Às quartas, tem louvor ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com Vitor Quevedo no Palavra e Viola. E às terças e quintas, o reverendo Mariano Alves Júnior te convida para o Café, Prosa e Missões com as informações da JMP, devocionais e louvor. 9h30 é tempo de aprender mais da Palavra do Senhor com Vida Devocional. Às 10 horas, seu encontro é com o reverendo Hernandes Dias Lopes e o Trocando Ideias. 10h15, Tainá Félix te espera no Tudo Mais para dividir experiências e compartilhar dicas e informações. 11h30, os reverendos Hernandes Dias Lopes e Jeremias Pereira conversam sobre os assuntos do nosso dia a dia, à luz da Palavra de Deus, no Sala de Prosa. E às 11h45, nosso time de jornalistas traz para você o Notícias do Bem. Não perca as manhãs da IPP TV, a sua TV missionária. Olá, estamos de volta com o último bloco do Notícias do Bem. Você já sabe, né? Aqui no último bloco nós temos sempre mais entrevista, mais informação para que você aí em casa fique bem informado, atualizado. E hoje nós vamos falar sobre os fundos imobiliários que foram regulamentados no Brasil pela Comissão de Valores Mobiliários no ano de 1993. Apesar dos 29 anos de história, muitos brasileiros ainda não sabem do que se trata. Culturalmente, a compra de imóveis foi durante um bom tempo uma das alternativas de investimento mais procuradas pelos brasileiros que têm dinheiro para dispor. Se viu uma nova possibilidade de investir no setor imobiliário com menos recursos e de forma diversificada. Mas afinal, o que são fundos imobiliários, né, e como funcionam? E nós vamos conversar aqui com a professora de finanças, Virgínia Prestes, que vai falar sobre esse tema para a gente, para que possamos conhecer um pouco mais e melhor. Olá, Virgínia, seja muito bem-vinda novamente aqui no Notícias do Bem, uma honra tê-la conosco. Olá, boa tarde, é um prazer estar com vocês, obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, Virgínia, muito bom. E então vamos direto ao ponto, né? O que é, né, esse fundo imobiliário, como ele funciona? Os fundos imobiliários são fundos tradicionais de investimento que investem em imóveis propriamente dito, né? Ou seja, a gente fala fundo de tijolo quando ele compra de fato os imóveis, mas tem também fundos imobiliários que compram títulos de dívida imobiliária. Então a gente fala o CRI, o LCI, letra imobiliária. Então são fundos de papel. E aí, ao longo da nossa conversa, eu vou explicando um pouquinho melhor, mas a princípio é isso, você consegue acessar o imóvel com um valor muito pequeno. Hoje, a partir de R$100, você consegue fazer um investimento no ramo imobiliário. Certo. Interessante, porque eu já ia perguntar mesmo a respeito de qual é o mínimo, né, para se investir, qual é o mínimo para poder participar, né, e ver a interação da pessoa com relação a esse fundo de investimento, esse fundo imobiliário, né? Então, na verdade, é um investimento que a pessoa faz, Virgínia. Exatamente. Então, como você comentou no início da matéria, o brasileiro gosta muito de investir em imóveis, né? É uma questão cultural. Até porque, antigamente, nós tínhamos muita inflação. Então, era até uma maneira das pessoas se disciplinarem, de guardarem o dinheiro. Era uma reserva ali que as pessoas faziam imobilizada, né? Hoje em dia, com a queda da inflação, né, óbvio que a gente tem falado que a inflação subiu, mas não chega nem perto do que era ali nos anos 80, nos anos 90, né? Quem é mais velho aí tá assistindo vai se lembrar disso. Hoje a gente tá falando de uma inflação aí entre 8% e 10% ao ano, naquela época era muito mais do que isso ao mês. Então, a gente realmente está num outro patamar em termos de macroeconomia brasileira. Mas o investimento em imóveis tem sim o seu lugar.
E o bacana é que é um veículo, né, o fundo imobiliário é um veículo de acesso para o pequeno investidor também, né? A gente fala, o fundo imobiliário, ele possibilita uma diversificação muito melhor. Então, quando você investe em fundo, você está se unindo a outros cotistas, né? E aí esse fundo vai ter ali um patrimônio, muitas vezes, de algumas centenas de milhões de reais. Né? Ele vai pegar esse patrimônio e aí ele consegue comprar diversos ativos. Hoje a gente tem fundos imobiliários que têm lajes corporativas, então grandes prédios que a gente tem em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Brasil todo são geridos, né, administrados por fundos de investimento. A gente tem galpões logísticos também que são comprados por fundos imobiliários, shopping centers, hospitais, agências bancárias. Então tem uma gama aí bastante grande de empreendimentos imobiliários hoje dentro de fundos imobiliários. E o investidor consegue acessar todos esses empreendimentos com um volume muito pequeno de dinheiro. Acho que é um dos grandes benefícios aí de se investir nos fundos imobiliários. Sim. E o que a pessoa deve se atentar primeiro antes de investir? Acho que primeiro a educação financeira, né? Na primeira vez que eu estive aqui com você, eu já bati muito nessa tecla, né? Você vai ver que eu sou uma grande fã e entusiasta da educação financeira, porque o investidor, conhecendo aquilo que ele está investindo, ele consegue tomar decisões melhores. Então, acho que a primeira coisa é: que fundo de investimento é esse? Quais são os ativos que estão dentro desse fundo imobiliário? Porque muitas vezes o investidor ele acaba escolhendo o investimento apenas pela rentabilidade. Qual que é o fundo imobiliário que está rendendo mais? Né? E não é só isso que a gente tem que olhar. Então ele tem que olhar também quais são os ativos que estão ali dentro, porque na hora que ele compra uma cota do fundo, ele está sendo dono de um pedacinho daqueles ativos. Então esses ativos, eles também têm volatilidade. Também uma característica dos fundos imobiliários que a gente tem que comentar é essa, tá? Os fundos imobiliários, eles são cotados em bolsa, assim como as ações. Então eles também sofrem aquela volatilidade de mercado, né? Aquele sobe e desce, não na mesma intensidade do que as ações, mas eles também têm, né? Então, quando eu faço um paralelo, já, talvez adiantando aí alguma pergunta, quando eu faço um paralelo entre investir em imóveis e investir via fundos imobiliários, uma das coisas que chama muita atenção do investidor, e aí é um ponto de atenção, né? Respondendo a sua pergunta, eu estou preparado para a volatilidade? Eu fico tranquilo em ver o meu patrimônio oscilando para cima e para baixo também? Então, acho que essa é uma questão importante, porque quando você compra um imóvel, ele também tem essa oscilação, mas você não vê. Não é todo dia que você vai lá numa imobiliária e vai ficar perguntando quanto está valendo o seu imóvel. Né? Então, essa é uma diferença muito importante e é um cuidado que o investidor tem que ter ao optar por essa classe de ativos. E, Virgínia, não necessariamente, por exemplo, quem investe em fundos imobiliários, não necessariamente essa pessoa, ela quer ver a rentabilidade do investimento dela, né? E não necessariamente um retorno em imóvel. Ou essa é uma pergunta muito equivocada? Não, normalmente essa pessoa gosta, né? Tem uma simpatia aí pela classe de imobiliária, gostaria de se expor ao mercado imobiliário, né? Assim que a gente costuma falar, mas talvez ela não queira ou não quer investir um patrimônio grande, porque a gente sabe que imóveis são de um alto valor agregado, não tem como você investir R$100, R$200 no imóvel, né? Você tem que investir grandes volumes de dinheiro. Ela pode não querer fazer isso ou não poder, não ter esse recurso, mas ela quer estar exposta nesse mercado, poder ter a rentabilidade dos imóveis. Então, é uma alternativa interessante, porque, por exemplo, muitas vezes o investidor, se ele tem um imóvel, ele vai ter 1 ou 2 imóveis. E via fundos imobiliários, você pode ter uma centenas de imóveis, né, um pedacinho. Isso traz o quê? Traz uma diversificação regional, uma diversificação também, por exemplo, em termos de vacância, que é um grande problema para quem tem imóvel alugado. Quando ele fica vago,
você precisa pagar condomínio, você precisa ter as despesas pagas ali pelo proprietário, além de não ter a renda. Então, quando você diversifica em fundos imobiliários, você pode ter uma centena de imóveis e você eventualmente vai ter ali um percentual deles que está vago, que tem inadimplência, mas esse percentual vai ser diluído ali ao longo da carteira. Não é como você ter um ou dois imóveis e ter uma vacância, às vezes, de 50% ou até 100% da sua carteira, né? Isso é muito relevante aí para a pessoa física que está investindo. Uhum. E aí, no caso, por exemplo, a pessoa quer investir e ao longo ela vai reinvestindo, né? Ela vai aplicando mais, ela vai colocando. E qual que é o recomendado nesse caso? Por exemplo, vamos colocar uma quantia de 30 mil, né? Ela investiu 30 mil e ao longo dos meses, mesmo com toda essa variação, o risco, vale a pena se investir em fundos imobiliários? Eu acho que vale a pena como diversificação dentro de uma carteira de investimentos, né? O primeiro investimento vai ser sempre a reserva de emergência, que não tem a volatilidade, que não tem muito risco de oscilação, mas após a família, né, já ter a reserva de emergência, acho que é interessante sim ter fundos imobiliários. E aí você me perguntou numa carteira de 30 mil reais, por exemplo, né? A gente poderia colocar um pedaço dessa carteira em fundos imobiliários. Vamos supor que essa carteira de 30 mil já fosse a parte dos fundos imobiliários, né? A pessoa já teria reserva de emergência e colocou esse recurso nos fundos imobiliários. Hoje, facilmente, você consegue, mesclando fundos imobiliários, um retorno ali de 1% líquido, tá? Hoje você consegue, tem muitos fundos que, inclusive, estão pagando mais do que isso. Então, a gente estaria falando aí de um retorno mensal da ordem de R$300, líquido já de imposto de renda. Essa é uma categoria interessante, né? Os fundos imobiliários, a maioria deles, né, pagam uma renda mensal e essa renda, ela é isenta de imposto de renda, né? Que também é diferente do imóvel, porque o imóvel, quando você aluga e ele te dá aquela renda de aluguel, essa renda é tributada na tabelinha do imposto de renda pessoa física, né? Então você partir ali, se você tem uma renda mais elevada, você vai acabar pagando ali até os 27,5%, certo? Então já é um grande diferencial você ter um investimento que é isento de imposto de renda. Interessante. No fundo imobiliário, então super bacana. E no fundo imobiliário, preciso salientar, você tem imposto de renda apenas na venda das cotas, que seria equivalente a vender o imóvel que você possui. Tá? Então, assim, no caso, por exemplo, entre comprar um imóvel e investir em fundos em fundos imobiliários, pelo que você está falando, é mais negócio se investir em fundos imobiliários, né, para você ter esse retorno, essa questão, né, dos abatimentos, né, de taxas, de impostos que não são cobrados, e ainda rentabilidade, né, igual você falando da vacância, né, da questão do imóvel quando você aluga ele, né, claro que tem as oscilações, né, Virgínia, né, como risco de um investimento, mas é mais negócio para quem pode investir nesse fundo imobiliário. Sim, se a gente for generalizar, eu vou responder que sim. Porém, tem alguns pormenores, né? Tudo tem o pró e o contra. Muitas pessoas que investem em imóveis, quando elas têm a liquidez, né, o dinheiro na mão, elas conseguem pechinchar o imóvel. Às vezes você consegue comprar um imóvel mais antigo, mais depreciado, reformar. Você pode ter um bom ganho trabalhando com imóveis diretamente. Mas isso não invalida que o fundo imobiliário ele acaba sendo muito mais acessível, mais fácil, de certa forma, menos arriscado, né? E aí eu vou fazer alguns parênteses nesse menos arriscado, porque, como eu disse, o imóvel ele também tem oscilação do mercado, né? Tem imóveis que, podem ter uma desvalorização muito grande. Porém, muitas vezes o proprietário não está vendo isso, né? Diferente do fundo imobiliário que ele vê na tela todo dia ali, aquilo balançar, tá? Mas guardadas essas proporções, eu acho que o fundo imobiliário para pessoa física, que não é uma grande especialista em imóveis, às vezes ela não tem essa competência de pechinchar, de procurar e tudo mais, via fundo imobiliário é muito mais simples, né? O fundo imobiliário tem o gestor do fundo que está fazendo esse trabalho.
procurando os melhores imóveis, procurando os locatários, então faz toda essa gestão e a pessoa só recebe o rendimento, né? Fica mais simples de investir. É mais prático, né? Sempre quando tem um profissional, né? Como é o seu caso, né, Virgínia? Nosso tempo aqui já está nos minutos finais, né? Assim, é tanta informação interessante, né? Tanta coisa que poderíamos ficar aqui mais tempo, com certeza, mas eu gostaria que você deixasse também os seus contatos, né? Se você quiser falar também onde você dá aula e se a pessoa pode ter acesso também ao conhecimento que você transmite. Com certeza, é um prazer. Eu sou professora de finanças na FAAP, aqui em São Paulo, uma faculdade aí que acredito que muitos de vocês conheçam. Inclusive, já lecionei também em eventos no Mackenzie, né? Eu sei que vocês conhecem mais, aqui em São Paulo. E eu sou assessora de investimentos também, então quem quiser montar uma carteira aí de fundos imobiliários pode me contatar, eu vou ajudar com o maior prazer. Eu tenho o Instagram, Virgínia Prestes Finanças, sem a cedilha, então fica Virgínia Prestes Financas. E vai ser um prazer conversar com todos vocês. Certo, eu vou pedir para colocar aí os seus contatos para que a gente possa, né, para as pessoas possam ter acesso. Virgínia Prestes Finanças, ótimo, Virgínia. Nossa, é sempre um prazer receber você aqui, uma alegria mesmo. E com certeza teremos mais temas, né, Virgínia, para você poder voltar aqui e continuar a dar as aulas para a gente. Com certeza. O que não falta é assunto, né? Com certeza. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Tenha um ótimo final de semana. Deus te abençoe. Igualmente, amém. Obrigada. Muito bem, né? Interessante, né? Interessante a gente ter mais informação, mais acesso, entender, né? Como que funciona, de que forma que você pode investir o seu dinheiro, né? O que é melhor. Com certeza a informação, né, é importante nessa hora de decisão. Bom, é isso aí, o Notícias do Bem fica por aqui. Nessa sexta-feira eu desejo a você um ótimo final de semana e que você participe conosco aqui nesse final de semana na IPP também, né? Você sabe que temos uma programação aqui para você e toda a sua família. E aqui na plataforma, no IPP Play, você sabe também que toda a programação está disponível 24 horas para você, na hora que você quiser acessar, para quem você quiser enviar, se estiver no Brasil ou outras partes do mundo, com os sermões já traduzidos com as legendas, né, nos outros idiomas. Muito obrigada por sua participação aqui, a sua audiência, o carinho, né, de você aqui conosco. Nós ficamos por aqui. Eu desejo a você um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Deus te abençoe. Tchau, tchau.